ok? Essa parte é bem introdutória mesmo. Na parte de deixa eu só fazer mais rapidão porque é bem introdutória mesmo. A parte de lentes, de espelhos e lentes, não, acho que tem que desenhar com calma e discutir melhor, tá certo? A gente desacelera um pouquinho lá em lentes. Então essa aqui é bem a parte de introdutória mesmo, né? O que que é um raio, o que que é um feixe de luz. Eu gosto de falar antes o seguinte, eu tenho duas maneiras de interagir com a luz, de experimentar com a luz, ou seja, se eu fizer um experimento com a luz, tá? É, característicos de partícula, porque ela tem esse comportamento duplo, né? Se eu fizer que eu vou mostrar aqui, né? Se eu fizer um experimento, né, que proporcione mostrar essa propagação retilínea da luz aqui, né, eu vou estar fazendo uma análise como se fosse partícula, como se esse feixinho de luz aqui, ó, fosse uma filinha bonitinha de partículas de luz, né? Fótons, se for mais moderno, né? Se for lá na física moderna e na química moderna, ele vai falar de fótons, como se fossem pequenas partículas de luz. Partículas, é estranho a gente falar partículas porque a luz não tem massa, né? Mas ela se comporta como se ela tivesse em alguns experimentos, ok? Então, só para ficar uma linguagem mais moderna, num conceito mais simples, certo? Então, toda vez que eu faço algum comportamento, alguma coisa que mostra um comportamento retilíneo da luz, eu estou pensando nela como partícula, tá? Embora não tenha massa. Então, esse aqui é o conceito de um feixe convergente, comum lá na lupa, né? Quando eu utilizo uma lupa, eu estou concentrando toda a luz, né, num ponto só, concentrando toda a energia em um ponto só, né? Que eu chamo de lente convergente, de feixe convergente, perdão. O contrário, né, é o feixe divergente. Então tá aí. Isso é um comportamento de partículas, né? Simplificando extremamente, né, como se fossem três raios apenas, e eles concentrando, como se fosse partículas movimentando em linha reta aqui, né? É meio um cinemática com. E o contrário, como eu disse, é o raio divergente, né? É o que vai acontecer depois aqui do foco, né? Mas, né? É como se eu tivesse uma lâmpadazinha acesa aqui, né? E ela emitisse luz em todas as direções, tá certo? Exemplo, farol de carro, né? Muito comum. Então é só o conceito do que é um raio convergente, divergente e raio paralelo. O que é um raio paralelo, tá certo? Só isso. Conceito bem básico mesmo. Aí vem o conceito de luz, né? O que seria um feixe monocromático, uma única luz, e o poli, que são várias cores, né? Que é a dispersão da luz branca, né? A luz branca é a soma de todas elas, e quando eu tenho alguma coisa, um acrílico, alguma gota d'água, né? Como um arco-íris, por exemplo, algum vidro, né? Contendo água, com algumas propriedades que eu vou falar lá na frente, né? Porque isso aqui só acontece por causa do índice de refração. O meio, para cada cor, ele atua de uma maneira diferente, né? O meio que eu estou usando aqui, ele atua diferentemente para cada cor, para cada. Tá vendo? É complicado você falar só de óptica e não falar nada de ondas, né? Porque algumas dessas cores, o que elas têm de diferente? Bem, a velocidade delas são todas iguais, né? Mas a frequência é diferente, né? Cada cor aqui tem uma frequência diferente. Consequentemente, cada uma delas tem um comprimento de onda diferente. Mesmo que eu não entre em detalhes falando de comprimento de onda, que é uma coisa mais específica, eu posso falar de frequência. Porque frequência, né, é universal. Quando fala de frequência, a gente sempre pensa em energia. E cada uma dessas cores tem uma energia diferente, uma frequência diferente. E o meio atua diferentemente, né, para cada uma dessas frequências. Provoca um desvio diferente para cada uma dessas frequências. Por isso que tem essa dispersão da luz branca, né, que é a somatória de todas elas aí. Tranquilos? Aí eu vou falar de cores rapidamente, né? Por que eu enxergo um corpo verde? É porque ele reflete exclusivamente a cor verde, né? E assim por diante. O vermelho tem a propriedade de refletir só o vermelho, né? A luz branca, como eu disse, vai refletir todas as cores, que é o que eu mostrei o prisma lá atrás. E o contrário, o corpo negro, que é o correto dizer, né? A cor
cor preta, né? Tem mania de falar cor preta, né? O corpo preto. O termo correto é corpo negro, né? Da física moderna. Ele absorve todas as cores, todas as energias, né? Você não precisa de 5 segundinhos aí, né, para sair com a blusa preta no sol rachando, meio-dia, verão, para ver que o quanto que ela aquece, né? Detalhes, difícil enxergar detalhes em objetos, em objetos como o corpo negro, difícil, porque ele absorve todas as cores, né? Então eu enxergo tudo que está em volta dele, menos ele mesmo, né? E o branco eu consigo observar detalhes do branco, né? Porque ele reflete todas as cores. Aí tem aquelas questõezinhas mais básicas mesmo, que não é questão de Enem, né? Já que eu estou falando com o terceiro ano, né? Mas se eu iluminasse esse corpo aqui, que eu sei, que eu tenho certeza, que do lado de fora de uma sala ele é de cor vermelha, tá? Tanto que eu vou deixar a óptica eu vou explorar, mostrar bastante como é que a óptica é cobrada no Enem, tá? Só para vocês verem. E tem coisas básicas também, que não é essas que eu já falei aqui ainda de raio convergente, raio divergente, mas tem coisas básicas que são cobradas no Enem. E tem índice de erro até grande. Então aqui está aqui. Se eu tenho certeza absoluta que o corpo é vermelho, mas coloco ele numa sala onde toda fechada, onde a única luz é de cor verde, obviamente que eu não vou enxergá-lo, né? Eu vou enxergá-lo preto, né? Se ele só tem a propriedade de refletir vermelho, se eu iluminar com qualquer outra cor, eu vou ter a impressão, né, de estar falando de um corpo negro, tá certo? Ele pode não ser, né? Mas se eu estou iluminando ele é, com verde, sendo que ele é vermelho, duas possibilidades, né? Ele não é verde, obviamente, ou então ele é um corpo negro, tá? Eu não posso afirmar categoricamente, não, com certeza ele é preto, não. Ele não é verde, né? Porque eu não estou enxergando ele verde, ou ele é um corpo negro, beleza? Aí vem as questõezinhas, olha só, eu estou praticamente eu tô no início, no capítulo mais básico de óptica, e tem questõezinhas que envolvem esses três princípios da óptica aqui, ó, tá? Princípio da independência da luz, tá? Tudo bem, um raio não interfere com o outro, né? O princípio da independência, senão seria um caos se isso aqui não fosse verdade, né? Até para enxergar algum objeto, né? Se já tem outra luz iluminando, eu não conseguiria enxergar, né? Se eu teria que ter uma única fonte de luz no ambiente, ou seja, a luz não poderia vir de todas as direções como ela vem, senão eu não enxergaria o objeto. Quando eu estou enxergando uma mesa, está vindo luz do teto, da parede, da lâmpada, né? Então está vindo luz de várias direções. Se isso aqui não fosse verdade, seria um caos você conseguir enxergar alguma coisa, né? Então, beleza. Reversibilidade, importante também. Ô, gente, sem esses princípios, pode ser básico, 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 mas sem esses princípios aqui, eu não consigo construir nenhuma imagem. Né? Aqui mesmo eu acabei de falar que seria impossível enxergar alguma coisa. Reversibilidade também. O caminho que a luz percorre para ir até um outro objeto, da lâmpada, da lanterna 1 para a lanterna 2, é o mesmo caminho da 2 para 1. Se eu não souber isso aqui, eu não desenho nenhuma imagem em espelho e nem em lente, né? Porque o mesmo raio que eu posso usar para formar a imagem, né? O mesmo caminho que ele descreve na ida, né? Eu posso utilizá-lo na volta também, beleza? Então, quando eu estou enxergando alguém, seria um caos também se isso não fosse verdade, né? Se eu tivesse que te enxergar, né? É, se o fato de você me enxergar me atrapalhasse, né? Então o caminho que a luz está percorrendo do seu corpo até o meu e do meu até o seu é o mesmo e são independentes. Tá bem relacionado com o primeiro aqui, tá? E o terceiro, que tem várias aplicações, tá? Tem várias aplicações. O princípio da propagação retilínea da luz, né? Que uma prova disso é essa experiênciazinha simples aqui, ó, né? Que se ela não propagasse em linha reta, eu não conseguiria ver a, a vela usando esses orifíciozinhos aqui, ó, tá? Por que tem muita aplicação? Bem, um né, das aplicações desse terceiro princípio
Se a luz não propagasse em linha reta, eu não teria fenômeno de arco-íris, seja solar, né, eclipse, perdão, seja solar ou seja lunar, né? Então, se não fosse essa propagação em linha reta aqui, ó, eu não teria esses efeitos aqui, ó. Se a luz Ô, não, Carlos, oi, você lembra o que que é eclipse, por favor? recordar o que é eclipse. Isso. Esse aqui é o solar, né? Onde eu tenho a Lua no meio do caminho da Terra aqui. Então essa região inferior do Sol aqui, ó, ele está iluminando, está irradiando para tudo que é lado. Mas como tem a Lua aqui na frente, o que acontece? Essa região toda aqui, ó, né? O Brasilzão está aqui, né? Mais do que ele, né? Está sendo iluminado aqui pela parte inferior do Sol, mas não está sendo iluminada pela parte de cima, né? Não está sendo iluminada pela parte de cima porque a Lua está bloqueando aqui. Mas a parte de cima do Sol está conseguindo iluminar essa região de cima aqui, do hemisfério norte todo aqui, ó. A única parte que está sobre sombra total é essa partezinha aqui na América Central, aqui grosseiramente aqui, essa regiãozinha que está no cone, que seria o eclipse total. Quem está aqui, de fato, vai ver à noite mesmo. Meio-dia, se for, né? Vai ser uma escuridão total aqui, ó. Em compensação, quem vai conseguir observar o eclipse parcial é quem está nas outras regiões aqui, ó, certo? Essas regiões aqui são parcialmente iluminadas, né? Essa parte de cima recebe sol só de cima, a parte de baixo só de baixo. Não tá, essas regiões aqui, ó, fora do cone, próximas ao cone, que vizinhas ao cone, essa parte escura, elas são parcialmente é, penumbra, né, que a gente fala, parcialmente iluminadas. Então eu consigo ver o eclipse sem ter total, não vou ter total escuridão, obviamente, né? Pelo contrário, vai ficar de dia, meio no, como se fosse nublado, né? Nessa região aqui, ó. Né? Eu não vou olhar diretamente porque vou queimar as vistas, né? Eu vou olhar, vou observar indiretamente através de algum dispositivo, alguma câmera, alguma coisa. Agora aqui não, aqui eu estou no cone, eu estou no eclipse total. Essa questãozinha aqui costuma cair. Nem agora eu não estou lembrado não, mas tem umas questões bacanas aí que eu vou resolver depois que fala sobre eclipse. Esse é o eclipse solar, beleza? É, quando é o contrário, ou seja, quando a Lua está do outro lado, é o eclipse lunar. Aí é a Terra que está fazendo um anel em volta da. Porque aqui você vai ver que se eu mandar a Lua para o outro lado, né, a Terra que vai ficar na frente. Então a Terra que vai bloquear parte da luz. Na verdade, a Terra vai deixar passar só, vai pegar a luz só nas bordas aqui. Aí o eclipse lunar você vê a Lua, uma borda vermelha, amarelada em volta dela assim, né? Tem até um que é mais raro, que acontece com um período maior, que é a lua de sangue, que eles falam, né? Ela fica toda avermelhada. Mas aí é quando a Terra está na frente dela, beleza? Então é uma aplicação do, Beleza, Carlos. do princípio bacana, do princípio de propagação retilínea. Né? Se a luz não propagasse retilineamente, ela iria contornar o obstáculo aqui, ó, né? E ia iluminar essa parte aqui, ó. Né? Como ela propaga em linha reta, ela vai conseguir produzir esse efeito de eclipse aqui. A caixa escura, que é uma coisa antiga, mas toda fotografia, né, tem esse princípio básico. E a questãozinha do Enem, de uns 3 anos atrás, se eu não me engano, o tempo passa tão rápido que a gente confunde às vezes um ano, falou exatamente sobre isso aqui, ó. Foi uma questãozinha que é, tinha um monumento aqui, uma torre, alguma coisa assim, que servia de imagem no lugar da lâmpada, da vela maior aqui, ó. Então, numa tenda, era uma tenda, tinha um furo numa das paredes da tenda. A questão era isso, só isso. Tinha um furozinho aqui, ó. Né? A tenda, a pessoa entrava por essa frente aqui, ó. Aqui era a abertura da barraca, como se fosse uma tenda. Né? A pessoa entrava por esse lado aqui, esse lado direito aqui, ó, e tinha essa parte aqui tampada, né, o fundo tampado e o outro lado tampado. Só tinha abertura aqui na frente. E quem estava dentro dessa tenda estava observando que tinha um furo nessa parte esse lado aqui, ó, tinha um furo que permitia a entrada de luz.
só que formava uma imagem pequena e invertida do outro lado da parede, né? Então, como se você estivesse olhando uma parede, tinha uma parede furada do seu lado direito, né? A luz entrava e lá do lado esquerdo, lá por exemplo, é, aparecia uma imagem lá. E essa imagem aparecia de cabeça para baixo. Basicamente, a questão do Enem queria saber só que princípio era esse. Né? O que estava acontecendo? Né? Por que eles estavam enxergando uma imagem, né, pequena e de cabeça para baixo? Então você via a torrezinha, né, uma torrezinha de cabeça para baixo aqui. Ó, né? Então, isso é justamente devido ao princípio de propagação retilínea da luz. E é a primeira imagem que a gente estuda, que é uma imagem invertida, uma imagem menor e invertida, que é o princípio da câmera fotográfica, né? Quando você vai, né, tirar alguma foto, uma fotografia, né, alguma coisa assim, a fotografia, a luz, ela sensibiliza um filme ou algum dispositivo do seu celular, né, alguma tela do seu celular de, com essas características aqui, ó, né? É lógico que o dispositivo inverte a imagem e é lógico que quando você imprime a foto, né, não faz diferença. Então era isso aqui a questãozinha que eu vou resolver depois do Enem, beleza? Que é propagação retilínea da luz. Então cai, tem hora que a gente subestima, mas cai umas questões simples assim. É, eu vou falar mais disso aqui em ondas, né? Quando eu estou falando de luz, né? Falar de velocidade é mais um olhar mais ondulatório, mais de ondas, tá? Vou deixar mais para frente, mas lembrando aí, né? Todas as luzes todas as cores, né? Que eu estudei até agora, né? Ou qualquer tipo de onda eletromagnética, qualquer tipo de radiação, de luz, ela sempre propaga com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ao quadrado, beleza? O que pode mudar é algum meio material diferente, tá certo? Que é o princípio lá do que eu tinha comentado antes, lá no prisma, certo? Lá no prisma que eu comentei dessa separação das cores aqui. Então, um meio, né, ele é capaz de proporcionar para cada frequência dessa daí um desvio diferente, né? Então, aqui eu posso falar de arco-íris, né? Que a água consegue separar isso aí e formar um arco-íris. Beleza? Bem, por hoje não é só não, tá, galera? Então isso aqui falou sobre os princípios bem básicos mesmo, tá? De ondas, beleza? Aí eu vou começar já na sequência falando sobre reflexão, tá certo? A última coisa que eu falei aqui, inclusive, foi isso aqui é refração, mas eu não vou atropelar, não, porque senão falar de refração é falar de lentes. Começar a falar que a luz está vindo do ar e passando para o meio diferente, aí eu estou entrando na parte de lentes. Eu não vou falar de lentes antes de falar de espelhos, beleza? Então, é, eu tenho vários tipos de reflexão. Só me interessa especular porque eu vou falar de espelho, tá? Mas é lógico que se a superfície não é polida, não é perfeita, ela não vai desviar a luz de forma organizada, obviamente, tá? Eu só vou trabalhar em situações em que a superfície é bem polida e é espelho, né? É uma reflexão especular que a gente fala. É um termo mais formal, né? Há tempos eu não vejo ninguém cobrando isso aqui, tá? Só questão de formalidade. Bem, as leis da reflexão são as mesmas da refração, basicamente, tá? É o mesmo espírito, é a mesma lei, tá certo? Primeiro, a primeira delas. Eu sempre tenho que ter uma referência quando eu vou incidir alguma luz aqui. Imagine que isso aqui, ó, a figura não ajuda muito não, mas faz de conta que é um espelho plano, como se fosse uma mesa, né? Toda de espelho. Então eu tenho aqui essa normal, que é uma reta imaginária aqui, só para servir de referência. A palavra normal significa 90 graus, então ela está aqui vertical sobre a mesa, só para servir de referência. Raio incidente, bateu na mesa, refletiu, raio refletido. Esse ângulo de incidência aqui, ó,
que é o ângulo entre o raio que está chegando aqui e essa normal. Minha imagem, próxima imagem está melhor. Aqui, ó, né, que é justamente analisando o plano, né? Ali vai dar um plano. O desenho não ajudou muito, não, mas a gente tem mania de enxergar assim, que aqui é um quadro, é mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil. Então tem esse ângulozinho aqui, que é o ângulo de incidência, e tem esse outro aqui. Esses ângulos são iguais, né? Essa é a primeira lei. O que vai mudar lá na refração é isso, a gente vai analisar isso depois. Está todo mundo aqui no mesmo ambiente, no ar. Então você imagina que tem um plano, né, que é o plano que contém esse raio, essa reta, que é o raio incidente, a normal, que é a reta imaginária, e o raio refletido. Tá? Esses três elementos aqui pertencem ao mesmo plano, que a gente chama de coplanares. De vez em quando eles aparecem esses termos coplanares. Só significa que pertence ao mesmo plano. Tranquilo. Então esse ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Essa é a segunda lei. A primeira lei só fala que todos esses elementos que eu estou analisando aqui, ó, o raio que chega e o raio que sai, pertencem ao mesmo plano. É só para não falar que vai mudar de meio ou que vai refletir numa direção totalmente diferente. Não, vai manter. É como você jogar uma bolinha no chão, tá? Ela vai bater. Isso aqui é um comportamento de partícula, né? Ela vai bater no chão e vai refletir, né? Não tem como eu jogar uma bolinha para você, ela bater no chão e ir para uma direção, se você está na minha frente, né? E ir para uma direção totalmente diferente da sua, né? Essa é a primeira lei, bem só para formalizar mesmo. E a segunda fala sobre isso aqui, ó. O ângulo de incidência é igual de reflexão. Isso serve para espelhos planos, tá? E para espelhos esféricos, por incrível que pareça, para esferos esféricos. Por que eu falo por incrível que pareça? Porque aqui é fácil a gente ver que está chegando com o mesmo ângulo. Lá, como o espelho é esférico, nem sempre a gente consegue perceber isso, né? Mas isso aqui é um fato, tá? Serve para lá também. Primeira vez que eu estudei isso aqui como estudante, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguia guardar os casos, então eu guardei isso aqui. Então, para todo, mesmo no espelho esférico, eu achava normal. Aí eu incidia o raio aqui em relação ao normal e saía com um ângulo igual, né? Isso sempre dá certo, tá, ok? Para espelho plano e esférico, porque não mudou de meio, tá? Lá em lentes não dá certo, tá? A segunda lei de lentes é diferente. Mas se o esférico faz isso, como é que aqueles ondulados, tipo, deixa a imagem tão estranha? Por que deforma a imagem, né? Porque a superfície é deformada. Se for, quando a gente fala que a superfície é esférica, né, ela deformou, né, ela não é plana, ela deformou. Então toda vez que eu vou, por exemplo, quer ver? Deixa eu fazer grosseiramente aqui. Toda vez que você vai desenhar, por exemplo, se a superfície é esférica, nossa senhora, né? A gente pega uma esferazinha aqui, não sabe Esse desenhar. esférico, tô pensando mais numa lupa ou não? Você pode pensar numa colher. Você pode pensar numa colher. Por que, que a imagem que eu enxergo dentro de uma colher é deformada? Ou dependendo da posição, nem tem. Eu nem percebo essa minha imagem, né? Porque a superfície, se você for incidir aqui, por exemplo, deixa eu fazer com a régua mesmo, vai ficar melhor. Se você vai incidir aqui, ó, um raio de luz numa superfície que não é reta, né? Vamos fazer isso aqui ficar parecendo com a luzinha. Então não está reta. Então se você for imaginar que isso aqui vai chegar aqui, ó, eu só tenho que tentar achar a normal aqui, ó. Se eu conseguir achar a normal aqui, como é que seria a normal aqui? Opa. Seria uma reta. Aí que tá. Por isso que eu falo, a gente não vai fazer isso que não vai ser muito didático ficar fazendo isso. Mas se você imaginar uma coisa aqui, ó. Tangente aqui, ó, tá? Vou colocar perto do raio aqui só para ficar mais fácil. Eu vou mudar a cor. Eu preciso de uma reta tangente ao círculo para me achar a normal.
Então, a normal seria o quê? Uma reta que é perpendicular, aqui não tá não, que é perpendicular à reta tangente. É lógico que eu não vou fazer isso, que não é muito didático, mas isso aqui seria normal. Essa de vermelho aqui, ó, seria normal. Por isso que por isso que deforma a imagem, ó. Isso aqui seria normal e aquela lei ela serve para todo mundo, ó. Essa daqui é a minha luz, meu raio incidente. Né, esse aqui seria meu espelho, colocando o carro na frente dos bois aí, né? Espelho, falando de espelho circular. Isso aqui é uma reta tangente. Eu preciso de uma reta tangente para saber, se, para achar uma normal, olha só. Então, eu coloquei uma tangente para ter certeza que, na verdade, essa normal aqui é o raio, né? Vai passar pelo, vai passar pelo centro do espelho aqui, ó. É o raio. Então, quando você chega aqui paralelo, essa luz aqui, ela deveria sair com o mesmo, ela deveria não, ela vai sair quando eu chegar lá, ela vai sair com o mesmo ângulo aqui, ó. Mesmo ângulo que ela chegou, tá? Ela vai sair. Foi mais ou menos isso que você perguntou, Augusto? Foi, Que, valeu. que aí a mesma. Lógico que eu não vou ficar fazendo isso, né? Mas aquele princípio lá, ele serve para todos os espelhos. Só não serve para lente, né? Para lente tem como eu traçar uma normal, olhar o que, que vai acontecer com o raio refletido, que é esse cara que vai sair aqui depois, ó, né? Esse raio refletido aqui, que vai sair daqui depois, ó, tem como eu saber o que, que vai acontecer com ele lá em lentes, ou na lupa, né? Como você mencionou. Aqui vai acontecer isso aqui, ó. Mas eu tenho jeito mais fácil de memorizar o que, que vai acontecer com o raio que chega no espelho e que sai. Quando eu for discutir os elementos do espelho esférico, né? Eu vou memorizar os casos lá de forma mais fácil, né? Aqui seria mais geometricamente analisando, né? Que seria mais matemática do que física, né? Achar esses triângulos aí. Mas foi só para responder mesmo. Então tá aí. Bem, vou começar com espelhos planos, né? Que é o mais sensato, que o mais correto aqui. Começar com espelhos planos e falar de uma imagem qualquer. Falar de campo visual, tá? Campo visual, área de campo de visão. Eu vou incidir a luz aqui, ó. Né? Vai sair a luz do objeto aqui, né? É lógico que tem luz saindo aqui perpendicular, que bate e volta, tá? Eu vou pegar uma com um pouquinho de inclinação para ela refletir. Tudo bem, aqui desce aqui em linha reta, ela bate e volta. Só que ela não vai passar perto do olho nunca, né? Então me interessa só o que passa próximo ao olho. Então eu peguei uma um pouquinho inclinada aqui, bateu aqui, refletiu. Se você traçar uma normal, uma retinha aqui no meio, você vai ver que o ângulo de incidência é igualzinho o refletido. E esse outro aqui mais inclinado vai bater lá na frente e vai refletir, certo? Se você colocar uma retinha aqui, ó, também vai formar uma normal, certo? Então você pode imaginar a normalzinha aqui, uma normal aqui, né? Uma retinha aqui. Pode ser de preto, depois a gente. E outra aqui, ó, certo? Então o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, tá certo? E aí o que, que acontece? Como o raio refletiu, esse raio aqui, esse primeiro aqui, esse segundo aqui, ó, eles acabaram de formar uma uma região, né, que a gente chama de campo visual. O que tiver dentro dessa região aqui, ó, o carinha vai conseguir enxergar, tá certo? Tá dentro do campo visual dele. E essa distância aqui, ó, né, é o que eu chamo de distância do objeto ao espelho. Tá aqui meu espelhozinho aqui, ó. Certo?
E outra coisa, como ocorreu reflexão, vocês viram aqui, raio incidente e aqui o raio refletido e assim por diante, né? Raio incidente e raio refletido, os próprios raios, eles não conseguem ir lá formar a imagem que você está vendo aqui dentro do espelho, atrás do espelho, né? Eles não conseguem formar essa imagem aqui, ó, que eu chamo de, essa distânciazinha aqui eu chamo de DI, distância da imagem, beleza? Então, como o próprio raio não consegue passar pelo espelho, e mesmo assim eu enxergo a imagem lá, né, atrás do espelho, a mesma distância, com as mesmas dimensões, inclusive, que eu estou vendo aqui, eu não vejo nem maior nem menor. A única coisa que eu vou ver diferente no espelho plano é a escrita, né? Alguma coisa na minha camisa que tiver escrita, ele vai inverter horizontalmente a escrita, né? Vai inverter a escrita. Tirando isso, mais nada vai mudar, certo? Então essa escrita vai mudar. Então espelho plano, mas o que é isso aqui? Como que eu justifico o fato da imagem estar à mesma distância do objeto? Aí eu utilizo esse recurso aqui que são prolongamentos do raio. Aonde o raio não dá para ir, ó, ele não foi, mas ele formou a imagem lá, eu faço um prolongamento. Chamo de prolongamento. Prolongamento, tá? Então o raio refletido, ele lança em linha reta um raio, o segundo raio refletido também, e onde eu tenho a interseção desses prolongamentos, eu tenho a formação de imagem. Então eu tenho que ter pelo menos dois feixes, tá? Pelo menos dois feixes para formar uma imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela tem mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho do objeto, tá certo? O espelho plano aqui não dá para ver que é um ponto, né? Mas quando for uma imagem de alguma coisa, uma setinha, uma vela, uma pessoa, alguma coisa, você vai notar que essa imagem ela estará invertida, tá? Ela vai estar invertida, beleza? Horizontalmente, né? Horizontalmente. Não, deixa eu não vou deixar do mesmo tamanho aqui. Só a escrita que vai estar invertida, vai estar escrita horizontalmente e o contrário. Beleza? O resto a gente vai manter as dimensões. Tranquilos? Que é o que eu falei aqui, ó, tá? Então eu falei de campo visual, prolongamento dos raios. Eu vou usar isso agora até cansar, tá certo? Eu vou usar isso agora até cansar. Eu vou usar isso em espelhos esféricos e vou usar isso em lentes, tá certo? Toda a construção de imagem eu vou usar esses prolongamentos quando forem necessários. Quando eu perceber que existe uma imagem e os raios não se cruzaram, os próprios raios, os raios efetivos aqui não se cruzaram. Se eles não se cruzarem e eu estou vendo uma imagem, então tem que ser interseção do prolongamento. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula a gente continua daqui. Beleza? Continua falando sobre espelhos. Até mais, galera.